Lula não entregar crescimento e melhora social, nós podemos voltar numa trajetória muito perigosa, Mauro. Eu sei que para mim, a minha leitura é que nós estamos num momento de bifurcação histórica. Ou nós avançamos e resolvemos questões mais estruturais, né? Que é o quanto a gente avança enquanto sociedade, quanto corporação dos mais pobres, quanto uma ideia de nação, quanto ideia de nação no sentido aqui que os do andar de baixo sejam incorporados finalmente de uma forma mais ampla, né, nas estruturas sociais brasileiras, entendeu, Mauro? E, ao mesmo tempo, vai ter uma resistência enorme dessa burguesia, né? É nesse sentido que eu falo, as lutas dos anos 60, as lutas dos anos 30, 40, elas permanecem mais vivas do que a luta do final dos anos 70, início dos 80, com a construção da Constituição de 88. As lutas são muito parecidas, elas permanecem mais vivas do que nunca. Claro que acrescidas de demandas ainda maiores, porque com os efeitos das mudanças das placas tectônicas depois do governo Lula, o andar de baixo quer mais. Confuso, numa ordem capitalista, na lógica individualista, mas ele não aceita mais viver como ele vivia. Mauro, o que era a sociedade brasileira nos anos 80 e 90? Eu estou falando aqui dos 50% mais pobres. 70% não tinha conta em banco. Né? Você viu, o salário mínimo não comprava nada. Nada. O que era para comprar 1 quilo de carne. Eu sei que hoje está difícil. Né? Mas ele comparava os indicadores. Então, com essa ascensão social, eu costumo dizer isso mexendo nas placas tectônicas. Você não volta para trás. O pessoal tentou empurrar de volta, tensiona, provoca, tensão. Né? É nesse sentido que eu falo. Terceira via não tem chance eleitoral nenhuma. Ou seja, se Lula não faz a revolução econômica, o fascismo volta. Só que o que eu estou chamando de revolução econômica, e é bom deixar claro, é aumento do salário mínimo real, obras de infraestrutura, taxação sobre lucro, sobre a renda, né? Sobre a renda do capital, tá? E crescimento econômico puxado por estruturas internas, né? Difícil hoje pela burguesia brasileira, mas, por exemplo, pode ser puxado pelas empresas estatais. Isso, Mauro, hoje é revolucionário na economia. E a burguesia irá reagir. Você lembra que eu tenho falado isso há muito tempo? O bolsonarismo vai ficar latente, vai ficar... Latente não, porque ele já está expresso, ele não está latente, ele é visível, ele está aí. Os militares, eles estão aí, mas eles recuaram, em certa medida. O principal segmento da sociedade, força social, que vai buscar conter as transformações econômicas, será a burguesia brasileira. E, cuidado, não só o mercado financeiro, os detentores de título, mas também a segmentos industriais que estão ganhando bastante e ganharam bastante nesse período. E mais, Mauro, com juros altos, aumentou o custo financeiro das empresas. Nesse primeiro momento, se vem aumento salarial, pressiona o custo da força de trabalho. Então, eles vão, sabe? Não vão querer essa mudança depois do que eles viveram nos últimos tempos, tá? Então, ou seja, assim, com juro nesse tamanho, e se começar a aumentar salário, nós vamos colocar a burguesia brasileira em verdadeiro pé de guerra, e aí pé de guerra literal contra o governo. E já começou, né, Mauro? Olha os editoriais. Olha o que é os editoriais sobre a Petrobras. Porque o Petrobras é a joia da coroa, Mauro. Petrobras é a joia da Michelle multiplicado por bilhões. O pessoal está no saque ainda. O pessoal ainda quer continuar ganhando 68% no ativo numa ação da Petrobras, Mauro. Se você tira... A Economática fez um estudo. Se você tira Petrobras e Vale, quem sustentou a distribuição de dividendos são essas duas empresas, e basicamente a Petrobras. Uma empresa estatal, que saiu agora, eu acho que no Poder 360, a comparação das empresas do setor de petróleo que menos investiu. Que menos investiu, Mauro. Então, assim, os desafios são enormes. Acho que ainda tem
Eu entendo que a área econômica está fazendo muito, está avançando, tem reforma tributária, mas eu acho que ainda está preso num paradigma de ambiente de negócio e de melhorar o cálculo econômico. Durante o governo Bolsonaro, o cálculo econômico estava torto, estava complicado no longo prazo, mas a questão foi saquear no curto, e eles ganharam muito. Eu acho que o ministro Haddad, está esperando muito dos efeitos da reforma e dessa questão do ambiente, das decisões empresariais da burguesia brasileira e das decisões do presidente do Banco Central. Eu acho que a contrapartida será muito baixa. Esse ano, a previsão de crescimento do PIB já está em 0,8%, e se a gente não ativar do meio do ano alguma coisa, poderá ser menor ainda, Mauro. Menor ainda. Então, um crescimento menor, a evolução da taxa de desemprego é piorar. Você já tinha precarizado, o desemprego caiu, mas estava precarizado. A tendência é que, se você não mantiver um crescimento do PIB, se não reduzir a taxa de juros e não começar um mega projeto de investimento em infraestrutura, que não dá porque está preso, está preso pelo teto dos gastos. Você lembra que eu te falei, Mauro? A PEC que o governo Lula ia aprovar, os 150 bilhões agora, ele só ia manter o que tinha, não ia gerar crescimento. Sim. Não ia gerar crescimento. O nível até reduziu de injeção de dinheiro na economia. Sim. Com crise das americanas, com problema nas grandes empresas de liquidez, os bancos não estão emprestando, estão comprando títulos do governo, porque os bancos só estão emprestando para as famílias, em parte, mas as famílias estão endividadas, estão pegando o empréstimo para pagar empréstimo passado. E aí você entra no supermercado, eu mesmo entro no supermercado, eu falo, caraca, sai catando as coisinhas assim, servidor público se aumenta muito tempo, mas você sai catando as coisas, fala assim, caraca, não dá, cortando coisas que há muito tempo não cortava. Assim, dia na quitanda aqui do lado de casa, dia no supermercado, ou seja, e eu estou falando assim, eu sou um privilegiado, eu estou no extrato de renda lá em cima. É até uma brincadeira eu me colocar nessa situação, mas eu estou colocando para mostrar o quanto, numa dimensão lá de baixo, tá complicado, tá difícil pra caramba. Eu sei que você precisa sair, já passou bastante do seu horário, era até 8h50, 8h55, estamos no 9h01. Só para encerrar, ontem estive no Congresso Nacional, conversei com vários parlamentares. Um desses parlamentares, com senso da economia política aguda, falou o seguinte, falou, a situação não está fácil. Se a gente não tivesse conseguido aprovar a PEC dos gastos, a PEC do Bolsa Família, a PEC que rompeu com o teto de gastos, muito provavelmente hoje já estaria andando um processo de impeachment contra Lula na Câmara dos Deputados. Aqui, a PEC pré-governo foi algo decisivo para nós. Não sei se as pessoas se deram conta disso, mas a PEC foi fundamental. Sem a PEC, o governo Lula estaria em péssimos lençóis hoje. Eu acho que esse é o ponto, Mauro. As pessoas ainda não entenderam o tamanho da encrenca. Achou que o Lula tem uma vara mágica e vai resolver todos os problemas. Tem um problema profundo, que tem a ver com qual modelo de sociedade a gente quer. O que a gente está discutindo hoje são os enfrentamentos, né, do presente, né, mas são enfrentamentos do presente que estão associados a os últimos 100 anos, mas na verdade é mais, os enfrentamentos da nossa formação histórica. Né? Eu estou falando aqui do nosso modelo escravocrata, do nosso antirreformismo social das elites, dos setores dominantes brasileiros, da lógica autoritária, de não se achar pertencente, esses setores dominantes, à sociedade brasileira, a considerar os mais pobres como seres desiguais. Né? É um desafio. Às vezes as pessoas acham que eu fico falando só como uma coisa retórica. Os próximos 4 anos defenderão os próximos 40. Isso, eu acredito nisso. Não é retórica, não. O desafio é gigantesco. É gigantesco.
E também não é passando pano, não, porque tem que ser feito coisas. Se ficar nessa discussão de pensar que nós estamos vivendo uma coisa parecida com 2003, nós estamos em condições normais, em que as estruturas sociais já foram resolvidas, o problema da crise institucional já foi resolvido. Nada. Basta surgir qualquer coisa que os militares voltam à tona, o bolsonarismo cresce e a burguesia vai junto, e a classe média, uma parte vai junto, e uma parte dos mais pobres também vão juntos. Você não entregar para eles, esse que é o ponto. A sociedade brasileira, ela ficou... Isso é um ponto positivo, Mauro. Ela ficou mais exigente. Ela quer que entregue coisas para a sociedade brasileira. Isso não é ruim. Ou seja, os governos federais eles têm que entregar. Né? Eles têm que entregar. Edu, o Roberto D'Alessandro está dizendo aqui, para mim, uma aula magna desse Eduardo, para mim também. Quanto mais eu te ouço, mais eu gosto de te ouvir. Muito legal. Edu. Obrigado, Mauro. Obrigado. Tentando descomplicar mesmo, Mauro. Acho que esse é papel de qualquer acadêmico. Eu já falei isso, mas não canso de repetir. A gente tem que descomplicar para que o conhecimento chegue de forma mais ampla a todos, além do muro das universidades. Porque as universidades ainda estão, nos últimos anos, não é só para o bolsonarismo, não, em si mesmada, os muros estão cada vez mais altos, e aí ficam numa arrogância, falam numa linguagem difícil acesso, ninguém entende o que o professor está falando. Então, assim, eu acho que isso é uma tarefa, e eu faço essa provocação porque eu faço essa provocação para que os colegas percebam que se eles ficarem paradinhos lá, conversando, fazendo seus artigos acadêmicos, e olha, Mauro, eu escrevo bastante artigo acadêmico, eu sei que é uma das partes da minha profissão, eu sei disso, não tem jeito. Mas, se ficar só preso nisso, a universidade vai perdendo a sua função social e seu sentido de existência. Semana que vem tem mais Eduardo Costa Pinto com a gente, toda semana aqui, se a agenda dele permite. É uma alegria ter você aqui, Edu. Bom fim de semana para si. Tchau. Obrigado, Mauro. Abração a todos e todas e todos.